A Bíblia diz que antes desse fato acontecer, Marcos capítulo 9, versículo 14, Jesus está com os seus discípulos no Monte da Transfiguração, ou melhor, 3 dos seus discípulos. Os demais discípulos ficaram na aldeia. 3 discípulos subiram com Jesus para o lugar da transfiguração. Diz o texto sagrado, Marcos capítulo de número 9, do versículo de número 2 a seguir, que algo de sobrenatural está acontecendo no monte, conhecido por Monte da Transfiguração. Jesus transfigurou-se diante de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Enquanto Jesus está em um ambiente de manifestação de glória, os outros discípulos, 9 deles, estão em uma aldeia, atravessando uma intempérie complicadíssima, da qual eles não puderam resolver. Nós temos 2 cenários. No alto do monte, Jesus está se manifestando a Pedro, a Tiago e a João, transfigurando-se diante deles e aparecendo junto com Jesus, Elias e Moisés. Para 3 dos discípulos de Jesus, a noite fora uma noite de manifestação sobrenatural. O dia, a tarde, a noite, o momento em que eles estão passando ali, a Bíblia não revela quanto tempo eles estão no alto do monte, mas a Bíblia deixa claro que a manifestação da presença era tão sobrenatural que um dos discípulos, por nome de Pedro, diz assim: Senhor, permita-me que eu prepare aqui 3 tendas. Ou seja, não queremos descer daqui. A manifestação no alto do monte era tão sobrenatural que eles, Pedro, Tiago e João, não querem descer. Agora, na aldeia onde estavam os outros 9, a situação era desastrosa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, está escrito, que no versículo 14, o Senhor Jesus desce do monte com os seus 3 discípulos. E quando Jesus está se aproximando, Jesus percebe que na aldeia há uma grande multidão, e alguns escribas estão disputando com os discípulos de Jesus. Jesus ainda não sabe o motivo, a causa pela qual a situação está sendo discutida. Então Jesus está descendo. Enquanto ele está descendo com o ministério terreno 100% homem, ele não tem ciência, mas havia a revelação do Espírito Santo. Jesus, dentro de uma revelação, sabe no que vai dar o desfecho da bênção que seria liberada naquele dia. Jesus está descendo do monte depois de um momento de glória, de presença, de manifestações sobrenatural. Está descendo junto com 3 discípulos que também estão cheios, mas encontram na aldeia os outros 9 discutindo com os escribas. E quando Jesus chega, Jesus, percebendo o que estava acontecendo, descendo depois de um momento de glória, se aproximando da aldeia, versículo 15, logo toda a multidão, quando viu Jesus, ficou espantada, e o que a multidão fez? Correu para, escute, a situação da aldeia era um garoto endemoniado, que espumava pela boca, um garoto que revolvia-se, contorcia
por inteiro. Um garoto que era possuído por um espírito maligno, e que a cena não era das melhores. A cena na aldeia era um menino endemoniado, com 9 discípulos que não conseguem expulsar o demônio, e alguns escribas. Quem aqui já viu alguém endemoniado? Levanta a mão, por favor. Muitos, quase a igreja toda. A cena não é bela de se ver. Uma pessoa endemoniada, revolvendo-se, espumando pela boca, com ataques epiléticos, tira a atenção de qualquer outra coisa no ambiente. Qualquer um vai parar tudo só para ver a cena e para ver o desfecho. Então a aldeia está vivendo isso, mas o que é interessante no texto é que uma cena marcante, uma cena de tamanha atenção a ser chamada, de discursiva, de escribas, e por certo, os escribas estão discutindo o motivo pelo qual os discípulos não podem resolver a causa. Mateus vai tratar o assunto como uma doença. Mateus vai tratar o assunto como um ataque epilético ou uma enfermidade. Mas Marcos, ele vai atrás da verdadeira realidade do ataque epilético, do qual Mateus não está errado em tratar. Mas porém Marcos vai dizer que atrás disso havia uma operação maligna em uma criança de uma família. Mas quando Jesus está chegando na aldeia, diz o texto que quando a multidão ouviu, a multidão correu para Jesus para saudá-lo. Por quê, pastor? Porque quando Jesus chega no ambiente, todas as atenções sempre se voltam para ele. O demônio que fazia graça, que fez ibope, que atraiu multidão, foi só Jesus chegar que a multidão tira o ibope do endemoniado e eles correm para Jesus. Está no texto. O texto diz que ela, correndo para Jesus, o saudou. E aí Jesus, ele faz uma pergunta aos escribas, porque é interessante que escribas e discípulos estão discutindo sobre o endemoniado. Ao invés de escribas e discípulos se juntarem, e às vezes isso acontece, às vezes ao invés de grupos na igreja se juntarem, ficam debatendo-se entre si, quem é o melhor, qual grupo faz melhor, qual grupo expulsa mais, qual grupo faz mais. O grupo dos escribas estão em discussão com o grupo dos discípulos, e Jesus pergunta assim: o que vocês estão discutindo? E um da multidão, Jesus não pergunta para esse Jesus não pergunta para esse homem absolutamente nada. Jesus pergunta para os escribas e um da multidão. Antes dos escribas responderem qualquer coisa, um da multidão diz a seguinte frase: mestre, trouxe-te o meu filho. Lucas 9:38 vai dizer para nós, ou diz o texto, que era único filho, era único filho. Esse homem tinha só esse filho. Jesus pergunta para os escribas, e quem responde é o moço. Mestre, não tem nada a ver com a pergunta que Jesus faz, mas o moço revela o motivo da discussão. Quando o moço diz assim: mestre, trouxe-te o meu filho, ele tem um espírito mudo. Espera aí. Se o moço levou o filho para Jesus, por que é que são os discípulos que estão tendo trabalho? Porque quando o moço chega, Jesus já estava no monte.
Mas se o moço levou para Jesus, ele deveria fazer o quê? Esperar. E esse é o problema de muita gente com problema na família. Ao invés de entregar a causa nas mãos de quem tem capacidade para resolver, às vezes coloca na mão de discípulos imaturos, de discípulos que ainda não têm condições. O moço revela algo aqui profundo. Ele diz assim: eu trouxe-te o meu filho, mas colocou o filho que ele levou para Jesus nas mãos de discípulos que ainda estavam em formação. E às vezes os problemas da nossa casa, eles precisam ser confiados ao pastor, ou sempre posso dizer aqui, que ao líder da igreja, ou ao líder do grupo de famílias. E existem algumas situações que nós nem compartilhamos com ninguém, somente com Jesus. Esse moço tem uma boa intenção. Ele sai de casa segurando nas mãos de um adolescente endemoniado. Ele sai de casa segurando nas mãos de um adolescente que tem um espírito imundo. E ele vai levando o menino até a Jesus, mas ele não soube esperar o momento e confiou a situação a quem não tinha capacidade e maturidade e competência para resolver. E isso é o problema, quando você pega situações de dentro da sua casa e sai por aí conversando com pessoas que não vão te ajudar. Pessoas que vão falar para outros, que vão espalhar para outros, ou sem falar naqueles que vão para as redes sociais e colocam seus problemas familiares. Esse texto me ensina: se o problema é para entregar para Jesus, não aceite intermediário neste negócio. Não aceite intermediários imaturos nessa causa. Não aceite intermediários que não tenham formação para a situação que você está enfrentando. É problema familiar? Procure um líder de família da igreja. Ligue para o seu pastor e para a esposa dele. É por isso que a multidão está em uma situação de um pai em um estado vexatório, porque o pai não soube guardar o problema para apresentá-lo a Jesus. No meio da multidão, apresentou para os discípulos. Jesus está dizendo para você: tem coisas na sua família que é para você entregar nas mãos dele, e você está entregando para o Facebook, está entregando para o Instagram, está entregando para as redes sociais, e o problema vai se tornar vexatório. O texto diz, e por várias vezes eu li esse texto, não é a primeira vez que ministro esse texto, mas o texto, quando lemos aqui, o texto mostra um pai que vai expor o filho. Quem aqui gosta de sair por aí dizendo assim: meu filho tirou nota 0? Quem gosta de expor fraquezas do filho? O meu filho não é inteligente. Quem é que gosta de fazer isso? Quem é que gosta de expor problemas de casa, dizendo: não, lá em casa é assim? Quem gosta de fazer isso? Ninguém. Geralmente expomos somente as qualidades. Agora esse pai está expondo-se, dizendo: olha, o meu filho tem um espírito imundo, ele tem um espírito mudo, ele tem um espírito... O que o pai sabe do filho ele tem um espírito mudo. Diz o texto: e onde quer que o apanhe, despedaçam, ele espuma, range os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Em Lucas 9:39 diz que o espírito tomava o menino, gritava, despedaçava-o até espumar, e só largava depois de quebrantado o garoto. O pai sofre com essa situação. A Bíblia diz que era um filho único em Lucas 9:38.
A mãe não aparece no cenário, porque mulheres não eram citadas nesses eventos, mas esse garoto tem uma mãe. Imagine um pai, uma mãe, como um único filho, que sempre que o demônio o agarrava, e a ideia do pai é esta, a ideia do pai é, onde quer que o apanhe, a ideia do pai é, o garoto tem hora que está bem, mas tem hora que o espírito vem e apanha ele. A ideia do pai era que o menino era possuído de quando em quando, e eles estão em um momento ali, em uma situação vexatória. O pai está falando com Jesus, depois de uma cena a ser exposta da sua casa, os discípulos não conseguiram resolver o problema. Jesus então diz: geração, aos seus discípulos incrédula, até quando estarei convosco? Versículo 20, e trouxeram-lhe o menino, e quando ele ouviu, o espírito o agitou com violência. O que o pai não sabia era que o espírito não agarrava o menino de quando em quando, o espírito morava no menino. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: crianças só terão possessões malignas se os pais não fecharem as portas. Escute o que eu vou dizer aos irmãos: pais omissos, que não prestam atenção no que os seus filhos assistem. Crianças só terão possessões malignas se os pais forem omissos na vida dos filhos. Pais que não sabem quanto seus filhos tiram de nota na escola. Pais que não frequentam reuniões escolares. Pais que não sabem quando o filho recebeu advertência da direção escolar. Pais que não olham o celular dos seus filhos. Pais que não sabem o que os seus filhos acessam nas redes sociais. Pais omissos, que acabam deixando com que a porta se abra para que o espírito imundo entre dentro da casa, com uma programação que ensina o teu filho a agir com a homossexualidade, programações que ensinam bruxaria, programações que ensinam o seu filho a adorar a Satanás, programações que ensinam o seu filho a se tornar afeminado, programações que ensinam o seu filho a revoltar-se contra o sistema da palavra de Deus. Pais e mães omissos. Esse pai vai dizer algo, porque o que Jesus vai fazer com esse pai são momentos de terapia. E por muitas e muitas vezes faço isso com pessoas que entram no gabinete. Olha o que diz o texto. O texto diz que quando trouxeram o menino, o espírito agitou, e o menino ficou endemoniado, revolvia-se espumando. O menino caiu no chão. A cena era esta: o menino começou a espumar, começou a se contorcer todo. E uma situação desta, quando alguém na igreja cai endemoniado, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ó, quem que falou orar? Vem aqui, meu filho, corre aqui, corre aqui, deixa eu te dar um beijo. Quando alguém cai endemoniado, qual é a primeira coisa? Orar. Como é que é seu nome? É Manuel, mas também com o nome desse aí. Parabéns, Deus te abençoe. Orar. Só que o menino cai endemoniado. Jesus ora para o menino quando ele cai endemoniado? Olha o que diz o texto, irmão. Olha, está no texto. Logo quando viu, versículo 20, agitou o espírito que estava nele com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. O menino está no chão, endemoniado, espumando, e Jesus, no nosso conceito, ao invés de expulsar o demônio, Jesus se vira para conversar com o pai. O menino está no chão endemoniado, e Jesus está conversando com o pai.
Se é num culto aqui hoje, alguém cai endemoniado, todo mundo sai, cai, e o outro está amarrado, não sabe nem se amarra, ou se tira, ou se sai, ou se coloca. Jesus não. O menino cai endemoniado e Jesus não vai expulsar o demônio. Jesus vai conversar com o pai. O menino no chão endemoniado, e Jesus não dá nenhuma palavra, olha o que diz o texto, para o menino até então. O menino caiu no versículo 20, endemoniado, espumando, revolvendo, versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Jesus sabe que é um pai omisso. Um pai que não se atentou para o seu filho quando ele ainda era uma criança. E tem muito pai, isso é sério, irmão. Tem muito pai e muita mãe tentando recuperar lá na cadeia o que não fez para o seu filho quando ele era criança dentro do seu lar. Jesus faz uma terapia com esse pai, fazendo esse pai perceber que o problema vem desde quando o menino era criança. Desde quando? Desde quando ele era criança, ou desde a infância. Aí o pai, Jesus está numa terapia com o pai. Olha que o pai, o menino endemoniado, revolvendo, espumando pela boca. Aí o pai vai dizer assim: e muitas vezes, desde a infância, o tem lançado no fogo e na água a Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar mas, escute aqui que isso aqui é forte, irmão. O diabo possui esse menino desde o menino já é um adolescente. Aí o pai vai fazer um registro assim: olha, e desde a infância, o diabo às vezes o lança no fogo, o lança na água para o mas por que não destruiu? Por que não destruiu? Porque nesta família havia um algo sobrenatural além do espírito maligno, que ainda estava protegendo este lar. A Bíblia diz que o diabo queria destruir o menino, mas por que não destruir, irmão? Eu sei que dentro da tua casa você pode estar vivendo o maior problema. Talvez hoje você saiu de casa segurando a mão de uma situação conjugal problemática, de filhos problemáticos, de marido problemático, de esposa problemática. Não tenha dúvida, o diabo está fazendo de tudo para destruir. Mas por que não destruiu? Porque tem um Deus nos céus que tem um propósito. O menino está endemoniado. Dá para devolver só um pouquinho o retorno aqui em cima? O menino está endemoniado, revolvendo-se, e Jesus numa terapia com o pai. Olha, esse espírito quer destruir. Por que não destrói? Porque há uma proteção do Senhor. Mas se tu podes fazer alguma coisa, escute aqui, por que é que Jesus não expulsa o demônio logo do menino? Porque Jesus sabe que se expulsar o demônio do menino, tem um pai que não acredita no garoto, tem um pai que não acredita no filho, tem um pai que não acredita nessa criança. De tanto que o texto, esse pai diz assim: mas se tu podes, porque o pai apresentou o problema mas o problema nessa família não era só do filho, porque tem muita gente assim: minha esposa é um problema. Tem gente assim: meu marido é um problema. Tem gente assim: meu filho é um problema, meus pais são um, quando na verdade o problema está num todo. Eu vou mostrar no texto. O pai só apresenta o problema do filho e não apresenta o problema dele. O pai está dizendo assim: esse menino tem um problema, e se tu podes fazer. É um pai que não acredita na criança, é um pai que não acredita no menino. Mas enquanto Jesus está numa terapia com o pai, versículo 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, vírgula,
Aí agora o pai revela que o problema não é só o garoto. Ele diz assim: tem compaixão de nós. Na terapia Jesus avançou, porque agora o pai abre o coração e diz: na verdade quem precisa de ajuda não é só o menino, nós precisamos de ajuda. Porque quando tem um problema dentro da família, não adianta jogar a culpa em A ou B. Se um problema está existente dentro do âmbito familiar, é nós. A culpa não deve ser dele, a culpa é nossa. Permitimos com que surgisse o problema. Não foi, o marido falhou, a esposa, não. Nós falhamos. Onde foi que nós erramos? Aí o pai vai dizer no texto, ou o pai diz no texto: tenha compaixão de nós. Na verdade, Jesus, quem precisa de ajuda não é só esse menino, ele precisa da compaixão, da misericórdia, mas eu também preciso. Deus está falando para você que só joga a culpa na esposa, só joga a culpa no marido, só joga a culpa no filho, nos pais. Deus está dizendo: assuma o compromisso, assuma a responsabilidade e tenha humildade, porque Deus vai entrar nesse negócio e vai ajudar pai e mãe, vai ajudar filho, vai ajudar nora, vai ajudar genro, vai ajudar a família inteira. Essa família viveu durante um tempo longe da presença do Deus eterno. Esta família não adorava a Jeová, a Yahvé, porque estão envolvidos demais com o problema do filho, com o problema da criança. E Jesus, numa terapia com o pai, e o menino endemoniado, e Jesus conversando com o pai, irmão. Imagina, Jesus conversando com o pai. Parece que Jesus não está nem percebendo que o menino está ali no chão, espumando pela boca. Jesus conversando com o pai. Primeiro, Jesus está trabalhando no pai, para que quando esse garoto for liberto, o pai possa olhar para esse menino acreditando no potencial da criança. Pais que xingam seus filhos de burro, pais que xingam suas crianças de porcas o tempo todo, pais que xingam seus filhos o tempo inteiro, esposas que amaldiçoam seus maridos, maridos que falam mal de suas esposas, inclusive para amigos. Ei, Deus está dizendo para você: eu quero fazer um milagre, mas primeiro acredite nesse familiar que está do seu lado. Acredite que a sua esposa é um potencial nas mãos de Deus. Acredite que o seu marido é um potencial nas mãos de Deus. Acredite que esse menino vai crescer. Ele não vai ser isso que você pensa. Ele vai ser um profeta. Ele vai ser um homem de Deus. Ela vai ser uma mulher de Deus na tua casa, na tua família. O texto diz que esse pai, ele diz assim para Jesus: tem compaixão de nós. Aí Jesus, na terapia com o pai, devolve para o pai e diz assim: não, para que você receba esse milagre, não depende de mim, porque por mim, nem aqui você estaria com esse problema, já estaria sanado, porque eu quero resolver. Esse problema só não foi resolvido por sua causa. Olha o que diz o texto. Jesus diz assim, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer. Aqui Jesus chega, irmão, na terapia com esse pai, no problema de uma casa que não acreditava na possibilidades de milagre dentro da família. Porque Jesus está dizendo para esse pai o seguinte: se você acreditar que esse menino pode ser liberto, ele vai ser liberto. Um pai que dentro da casa dele está vivendo uma situação tão difícil, que esta casa não adora a Deus, porque ela não acredita nas possibilidades de milagres acontecerem dentro dela. Nesta casa, o que tem é desespero quando o espírito maligno possuía o menino.
Nesta casa o que tem é a aflição, quando o espírito maligno possuía o garoto. Nesta casa tem trabalho dobrado, porque tinha que vigiar o menino para ele não pular na água, para ele não pular no fogo, por causa de uma situação, uma família que não acreditava na possibilidade que esse garoto seria liberto desta epilepsia causada por um espírito imundo. E nem toda epilepsia é causada por espírito imundo. Existem causas que são causas de enfermidades, mas algumas são possessões. E o texto, irmãos, diz, nós estamos em um culto de ensino, eu preciso ir mais devagar. O texto diz, está no texto, que Jesus vai olhar para o pai e o garoto endemoniado. Jesus vai olhar para o pai e dizer assim, ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aqui Jesus atinge a alma do pai. E logo o pai do menino clamando ele expôs aquilo que nós chamamos de asepsia da alma, quando tratamos pessoas. A asepsia da alma, as lágrimas, o choro. Chorar faz bem para a alma, colocar para fora faz bem para a alma. E esse pai começa a chorar, a perceber que desde a infância ele deixou de acreditar que esse garoto seria diferente. E aí o texto diz da seguinte maneira: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Agora olha a diferença da fala para o versículo de número 22, a parte B do versículo 22, se tu podes fazer, é igual quando você convida alguém, se der para você ir, se der para você fazer, mas se não der não tem problema. Por quê? Porque eu estou conformado mesmo. Mas aqui, no versículo de número 24, diz o texto que o pai olha para Jesus chorando e ele fala assim: eu creio. Na versão linguagem atualizada diz assim: ajude na minha incredulidade. Mas em outras versões diz assim: Senhor, me ajude a ter mais fé, além desta que eu estou tendo agora. Porque quando Jesus toca a alma do pai, do cabeça desta família, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu estou acreditando que o Senhor pode fazer isto, mas eu quero fazer um pedido, me dê uma fé além desta que eu estou tendo agora. Eu quero continuar acreditando que a minha casa verá milagre todos os dias. E me ajude a ter uma fé além desta que eu estou tendo. Aí aqui Jesus vai revelar uma coisa para o pai, porque para o pai o menino tinha um problema, um espírito mudo, irmão. Está lá no versículo de número 17. Ele tem um espírito mudo. É o que o pai sabe. Aí Jesus vai mostrar para aquele pai que ele sabe muito mais do problema do filho do que o próprio pai. Versículo de número 25. E vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. É como se Jesus olhasse para o pai assim: tu está achando que o espírito é só mudo? O espírito não é só mudo. O espírito é surdo e é mudo. O teu filho não fala porque o espírito bloqueou a sua audição. E sabe o que Jesus estava dizendo para o pai? É por isso que esse garoto não aprende. É por isso que esse garoto perdeu a possibilidade de aprender, de aprendizado daquilo que é caráter, daquilo que é andar de forma correta, porque o espírito que está nele não é só espírito mudo, é espírito mudo e surdo. Esse garoto, ele não tem a audição, porque o espírito imundo está
travando esta possibilidade. Então Jesus revela para esse pai que ele conhece o problema muito mais do que o pai. Sabe o que Jesus me ensina através desse texto? Ele conhece o problema da tua família muito melhor do que você mesmo. Talvez você veio para cá achando que o problema dentro do teu lar é só A, B, mas Jesus sabe que é um alfabeto inteiro. Mas hoje ele vai revelar aonde é a causa, onde é o problema, e ele vai dar um fim nessa situação, porque ele sabe. Aí o texto diz assim: e disse ao espírito mudo e ao espírito mudo e surdo: eu te ordeno, sai dele. Jesus só vai tratar com o garoto quando o pai está curado na alma. Quando o pai está curado na alma, Jesus sabe que pode repreender o espírito maligno do menino, porque agora tem um pai que vai olhar para a criança com olhos diferentes. Aí o texto diz que Jesus disse para aquele espírito: saia dele. Na nossa versão diz: e não entres mais nele. Mas na versão atualizada diz assim: e não entre nele nunca mais. Olha o que Jesus vai dizer para esse espírito mudo e surdo: você atormentou esse garoto até agora, mas você, enquanto esse garoto viver, você não tem o direito nem de chegar perto da rua dele, porque nunca mais você vai entrar nesse menino. Deus está dizendo para você que hoje Ele vai fazer algo na tua família, e esse problema pode ser, se Ele liberar a palavra, nunca mais vai voltar para dentro da tua casa. Quem recebe isto? Nunca mais. O que Jesus vai fazer na tua família não vai voltar. Jesus olha para o espírito e diz assim: sai dele e nunca mais volte para dentro desse. Por quê? Porque agora tem um pai que acredita no potencial desta criança. Vai sair daqui hoje um marido que acredita na esposa, uma esposa que acredita no marido. E Jesus vai começar a trabalhar em muitas coisas. Muitas coisas não vão voltar mais. Versículo 26. E o Espírito, clamando, agitando com violência, clamou, agitou, ficou violento, fez o menino cair, contorceu o menino, mas teve que, não importa se o diabo está furioso, mordendo a língua, se ele está rangendo os dentes, não importa se ele está revolvendo-se, não importa o jeito que ele está agora, mas de uma coisa eu sei, ele vai ter que sair. Pode ficar nervosinho, furioso, mas vai ter que sair. Esse problema vai ter que sair. Você fez o mês inteiro sobre a família, vai ter que sair. Versículo 27, vamos para o versículo 27. Cadê o Emanuel? Vem cá, Emanuel, me ajuda aqui, ajuda o pastor para cá. Cai no chão aí como morto, Emanuel. Isso, é isso. Pregar com o menino desse aqui, irmão, eleva o nível da mensagem lá em cima. O texto diz que o menino estava como? Quando esse menino saiu de casa, quem segurou a mão desse menino quando ele saiu de casa? Era o pai segurando a mão de um menino, mas por dentro quem segurava ele? O espírito. O pai sai de casa segurando a mão do menino, de uma casa onde o espírito imundo atuava. Aí o texto diz que quando o espírito imundo saiu, está no texto, versículo de número 27. Mas Jesus, tomando o garoto pela mão, escute aqui, pode ficar, não fica aí no chão. Escute aqui, o texto diz que Jesus tomou o garoto pela mão, e diz o texto que Jesus o ergueu. Jesus usa a sua própria força, e Jesus
menino, você está comendo o quê? E Jesus levanta o garoto. Levanta o garoto pela mão. Agora escute. Lembra do pai que saiu de casa, de uma casa que não adorava a Deus, de uma casa que a presença de Deus não se manifestava, porque dentro daquela casa quem operava era o espírito imundo. O pai sai de casa segurando a mão de um garoto endemoniado. Mas quando é para voltar para casa, não é o pai que segura a mão do menino. Quando é para voltar para casa, quem segura a mão do menino é Jesus. Aí Jesus está dizendo para você assim agora, querido. Você saiu de casa segurando um problema com o teu cônjuge. Saiu de casa segurando a mão de um problema com o teu filho. Mas vai voltar para casa segurando a mão de Jesus. Quem pode levantar a mão? Eu não sei quem veio segurando a tua mão para cá, mas eu sei quem vai voltar segurando ela, segurando ela. Jesus tomou o garoto pela mão. Escuta aqui. O espírito, quando pegava o menino, o que o espírito fazia? Derrubava ele, jogava ele no chão. Derrubava ele, jogava na água. Derrubava ele, jogava no fogo. Jesus, quando segura na mão de alguém, não derruba. Jesus levanta. Jesus levanta. Jesus levanta. Tem alguém segurando na tua mão de volta para casa. Tem alguém segurando na tua mão de volta para casa. Escute aqui. Não foi o menino que pegou na mão de Jesus. Foi Jesus que pegou na mão do garoto. O problema não queria soltar a tua mão. Jesus expulsou esse problema. E ele agarrou a tua mão. E o motivo da adoração está voltando para a tua casa hoje. Na tua casa não tinha adoração, porque o problema com o marido se arrastou por dias, com a esposa se arrastou por dias, com o filho se arrastou por dia. Mas tem motivo para voltar a adorar. O motivo está te levando de volta, segurando nas tuas mãos. A adoração está voltando para a tua casa hoje. O texto diz no versículo 28, e quando Jesus entrou em casa, Jesus está entrando em casas aqui hoje. Nesta casa não tinha mais louvor. Nesta casa não tinha mais línguas estranhas. Nesta casa não tinha mais comunhão. Mas o motivo da adoração está voltando para a tua casa com você hoje. E tem uma coisa: quando você saiu de casa, os espíritos imundos olhavam de um lado da rua e do outro. Mas hoje não, agora não. Na hora que voltar, eles vão ter que fazer mudança de lá, porque está voltando o motivo da adoração para a tua casa. Se coloque de pé, queridos, por favor. Dá para ficar do lado da tua esposa? Posso pedir isso, pastor Vanderlei? Dá para ficar do lado do teu marido? É melhor os maridos ficar do lado da esposa, ficar mais chique, né? Dá para ficar do lado da tua esposa? Os filhos ir para perto dos pais, a família ficar junta. Cadê o irmão do teclado? Me ajuda aqui, o irmão do teclado. Aleluia. Dá para ficar perto da sua família. Dá para ficar perto. Segure a mão da sua família aí agora. Segure. Aleluia. Erebaxuia cando récia. Aramandu barraceio canarai. Jesus está mudando coisas na tua casa hoje.
Jesus está palestrando para você hoje. Dê atenção para esse garoto, dê atenção para essa menina, dê atenção para ele. Minha filha, quando fez 10 anos de idade, eu coloquei ela no carro e disse: filha, vamos fazer um passeio. E eu fiz uma viagem de 4 horas com minha filha, só eu e ela. E eu disse: filha, um dia você vai menstruar. Filha, um dia você terá o crescimento dos seios. E fui falando, e fui ensinando, e fui mostrando para ela. E ela olhava para mim e dizia assim: sim, pai, eu sei. Você sabe? Sei. Filha, a moça, ela é assim. Eu sei. O garoto, eu sei. Está achando que teu filho é bobo? Teu filho sabe das coisas. Agora, o que o teu filho não sabe, o que é um amigo dentro de casa, uma amiga dentro de casa. Eu falo para os meus filhos todos os meses: o papai é o melhor amigo de vocês. Minha filha me confidencia coisas. Eu digo para ela: o papai é seu melhor amigo. Eu falo para o meu filho: o papai é seu melhor amigo. Eu falo para o filho do coração, Ali, que está com 25 anos, eu digo: meu filho, conte as coisas, fale, não guarde, eu sou o seu melhor amigo. Deus está dizendo para você que a tua casa não volta a ser a mesma, porque tem um motivo que está voltando com você para dentro de casa, que você vai adorar na segunda, vai adorar na terça, vai adorar na quarta, vai adorar na quinta, vai adorar na sexta, vai adorar no sábado, vai adorar no domingo. De janeiro a dezembro, de janeiro a janeiro, de ano a ano, vai ter um motivo chamado Jesus Cristo, do qual você vai adorar todos os dias no teu lar. Se você, filho, tem uma mágoa do pai no coração, abrace o teu pai agora e diga: pai, me perdoe, eu guardei um sentimento ruim. Se você, filha, tem uma mágoa da sua mãe, do seu pai, do seu irmão de sangue sanguíneo, se você, marido, tem uma mágoa da esposa, a esposa tem uma mágoa do marido, diga para ele agora: Deus está me ajudando a ter mais fé, então me perdoe. Eu guardei isso durante muito tempo, mas para que Deus haja, eu preciso ter mais fé ainda. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu estou sentindo a presença e o bálsamo dos céus. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Deus Pai, no nome de Jesus, Senhor Jesus, em teu próprio nome, suplico ao Senhor, nesta noite, derrame um bálsamo sobre as famílias que estão aqui hoje. Derrame, Deus, uma glória sobre as famílias que estão aqui hoje. O motivo da adoração tinha desaparecido por causa dos problemas. Alguma coisa se apoderou daquele lar, mas hoje está devolvendo-se para este lar aquilo que era necessário. Não vai faltar mais adoração, não vai faltar mais a comunhão, porque o Senhor está segurando nas mãos desta família e está indo de volta com ela para casa. Ministro, Pai, no nome de Jesus, sobre cada família, o agir do Teu Espírito Santo, um processo de cura que aconteça no nome de Jesus.